nossa, eu, Diego, obrigada mais uma vez. Diego, vamos lembrar um pouquinho da aula passada, né? A gente falou um pouco sobre como a gente faz aquela pesquisa dos textos que são montados pelos especialistas, né? Falou daqueles consensos que são feitos pelos maiores especialistas, conhecedores da área, e a gente falou, e a gente ensinou um pouco como que a gente pesquisa no UpToDate, no Dynamed, assim por diante. Mas a gente, além de fazer essa pesquisa, a gente tem que entender e interpretar aquilo que a gente está pesquisando, né? Então, como a gente interpreta se aquele texto, se aquilo que a gente está procurando seria uma boa fonte para aquilo que eu vou buscar como resposta? Perfeito, perfeito. Então, olá a todos. Camila, obrigado mais uma vez pelo convite, pela presença aqui. Então, a gente está falando de um material que já foi revisado e já foi organizado por um grupo de especialistas. Isso é importante ficar muito claro. O estudo original, o estudo primário, ele está na linguagem do cientista, está na linguagem do pesquisador. Eu não consigo, de forma prática, segura, sem treinamento, pegar o ensaio clínico, pegar a revisão sistemática e aplicar diretamente nos meus pacientes. Faltam informações para que eu consiga, com o conteúdo da revisão sistemática, já chegar na minha tomada de decisão. Então, o texto elaborado pelo especialista, na forma de um capítulo do UpToDate ou de um consenso, de um guideline, de uma sociedade de especialistas, o que ele é? Qual que é a estrutura dele? Ele é um texto que trabalha com as informações dos estudos primários, ou seja, esse grupo de especialistas senta, pega todas as revisões sistemáticas do assunto, todos os ensaios clínicos, trabalhos futuros, trabalhos em andamento, e organizam de um jeito que agora sim o especialista consegue ler e consegue ter melhor noção de como aplicar aquilo, como tomar decisão. Esse processo de tradução, esse é o nome técnico, né, de pegar o conhecimento científico e traduzir na linguagem do especialista, contém alguns itens que é fundamental, que quem for ler, pelo menos tenha uma noção, para que essa tomada de decisão possa ser da forma mais racional e mais prática possível. Então, o que esses textos têm de diferente? Eles vão especificar muito bem qual que é a população que essa revisão ou esse ensaio clínico se refere. Então, você consegue ver se o conteúdo da informação, os pacientes que estavam nessa informação, os participantes das pesquisas são semelhantes aos seus. Que é o que a gente chama de validade externa. Porque não é incomum os estudos primários utilizarem participantes, recrutarem participantes que diferem dos nossos pacientes. Você pode trabalhar com um grupo mais idoso, por exemplo, e o estudo é com gente mais jovem. O estudo pode ter pacientes com muita prevalência de uma determinada doença, por exemplo, uma doença hepática. É um estudo que predominam cirróticos, e a sua amostra do seu dia a dia não tem esses cirróticos. Então é muito importante ter esse pareamento entre os pacientes do estudo e o seu. E esses consensos costumam apresentar quais são, para quais participantes valem aquelas informações. Então o primeiro ponto é isso, ao ler, eu consegui ver se aquela informação é referente a um grupo de participantes de pesquisa que são, no mínimo, semelhantes aos pacientes que eu convivo. Então eu defini o meu P, que lembra do pico? Então o P do consenso é o mesmo P da minha realidade. Aí os estudos vão falar sobre as intervenções para aquela determinada recomendação. Então, o consenso, o guideline, ele fala, olha, utilize tal medicamento, realize tal procedimento cirúrgico. Eu preciso saber, primeiro, 3 coisas. Primeira, se eu disponho dessa intervenção. Né? Se o SUS ou o sistema privado, a saúde suplementar, se eles cobrem essa intervenção. Tanto do ponto de vista de liberação da Anvisa, quanto do ponto de vista de custos. Não é incomum surgir um medicamento novo e você ter uma série de pacientes e profissionais já querendo colocar em prática esse uso, quando não passou por uma vigilância sanitária, quando ainda não é possível o sistema arcar com o custo dele, ou eventualmente até, a gente tem muitos casos, sabe, de entrar com processos para que a justiça obrigue a instituição ou o profissional a prescrever, quando de repente isso não acontece. Então a primeira coisa tem que ver se aquela intervenção é possível de ser utilizada. E aí muitas vezes esses consensos discutem o custo daquilo. Então preciso fazer uma análise agora, se está disponível, o custo de utilizar e a segurança.
se está muito bem descrito os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Então eu preciso, ao ler a intervenção, ver o quê? Se eu dou conta de cobrir, nós, né, o sistema, o paciente, dá conta de cobrir com o custo, e quais são os efeitos adversos daquela intervenção. E muitas vezes os consensos eles descrevem isso de forma muito detalhada, porque você precisa expor, junto com o gestor, junto com o seu paciente, a possibilidade daquilo ser utilizado. E aí, da onde a gente tira duas palavrinhas-chave em medicina baseada em evidências, que é efetividade e eficiência. Uma coisa é a intervenção ser efetiva. O que é isso? Lá no estudo, mostra que funciona. Outra coisa é ser eficiente. Eu consigo colocar em prática. Eu tenho condições financeiras, estratégicas. Não adianta nada ter uma medicação que o paciente precisa comparecer todo dia por 30 dias no hospital. A gente sabe que não vai ter aderência. Então ela não é eficiente, ou ser muito cara. Então eu preciso garantir a eficiência daquela minha intervenção, ela ser possível de ser feita. E como todas essas informações, custo, eficiência, riscos, benefícios, o estudo primário ser bom ou não, é apresentado para a gente. Geralmente são uma letra e um número, que é o nível ou a certeza da evidência e o grau de recomendação. Grau de recomendação e nível de evidência. São aquelas duas letrinhas que geralmente no final da frase da recomendação vem entre parênteses. Então, para determinada doença, utilize o medicamento tal, entre parênteses. Nível de evidência, grau de recomendação 1A, 1B, 2A, 2B. Então, a gente precisa ter uma noção do que significam essas duas letrinhas para que a gente possa, de forma racional, conversar com o paciente, com o gestor, se vale a pena utilizar essa intervenção. Existem vários sistemas de você graduar, de você organizar a evidência para a tomada de decisão. Existe o GRADE, existe o Oxford. Geralmente no final do consenso ou no método, eles têm a tabela organizando e mostrando o que significa cada letrinha daquela. De uma forma geral, o que elas significam? O número refere-se à certeza da evidência, sendo estudos com alta certeza de evidência, ou seja, revisões sistemáticas muito bem feitas, e conforme vai descendo o número, e dependendo do sistema vai de 1 a 4, de 1 a 5, eu vou descendo naquela pirâmide de evidência. Então 1 é uma revisão sistemática, com múltiplos ensaios clínicos, bem feitos, bem conduzidos. No 2 eu já estou falando dos ensaios clínicos randomizados, mas ainda bem feitos. E conforme eu vou descendo, eu termino lá embaixo na opinião do especialista. Não tem um grande estudo, mas aquele grupo de especialistas concorda ou discorda do tema. Então eu vou de 1 a 5, de 1 a 4. Ou seja, quanto menor o número, quanto mais próximo do 1, maior a certeza da minha evidência. E a letra refere-se ao grau de recomendação. Geralmente é um ABC ou um ABCD. Não varia muito disso. E o que seria a letra A? Que todo mundo concorda que é para fazer. É uma recomendação chamada de forte. Consenso daquele grupo de especialistas da sociedade que tem que fazer aquela intervenção. E conforme eu vou descendo nessas letras, a força com que eu recomendo diminui. Já na letra B eu já recomendo, mas não é tão forte. E já na letra C, na letra D, eu não tenho como te recomendar. É uma recomendação muito fraca. Juntando essas duas letras, o que isso significa? Quando eu estou diante de uma recomendação que é 1A, que seria o topo da pirâmide da evidência, e uma recomendação forte, significa que aquela intervenção vale para a grande maioria dos pacientes e que a chance de, no futuro, novos estudos mudarem essa informação é praticamente mínima. Ou seja, algo consagrado, validado por estudos muito bons, que vários especialistas já testaram, já viram que funciona na sua prática e que não é para ficar muito mais discutindo. Claro que você pode esmiuçar a informação, ver se um determinado grupo muito específico de pacientes se beneficia também, tentar ver se eu posso ajustar a dose um pouco para cima, um pouco para baixo, mas não vai fugir da intervenção e do paciente, aquilo é para ser feito. Conforme eu vou descendo, um A vira um B vira um C, 2A, 2B, 2C, o que vai acontecendo? A probabilidade daquilo valer para todos os pacientes começa a diminuir. Eu começo a me referir a grupos menores de pacientes. E a probabilidade de, no futuro, eu redimensionar o efeito também muda. Então, quando eu vou, por exemplo, de um A para um C, dá um exemplo só, eu estou saindo de revisões sistemáticas com grandes ensaios clínicos para estudos menores, eventualmente até não randomizados.
Então o que isso significa? Que talvez a ideia que eu tenho que diminua tantos por cento de morte não é tanto assim. Não é tão bom quanto parece. Pode ser um pouco menos. Ou de repente, o que eu achava que era pouco pode se tornar maior. Eu posso ter hiperestimado ou hipoestimado o tamanho do efeito. E o problema acontece quando eu vou descendo para o 2A, 2B, 2C, quando tiver uma letra D, por exemplo, que significa que o quê? Olha, isso vale para um grupo muito seleto de pacientes, e a chance de um novo estudo mudar o efeito, até mesmo mudando o lado do efeito, de repente algo que eu achava que era bom ficar ruim, ou algo que antes eu achava que era ruim passar a ser bom, pode acontecer. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Quando alguém fala assim, nossa, antigamente, no meu tempo, podia fazer tal coisa, aí depois não pôde mais, aí depois agora pode de novo. É verdade, esse é o pêndulo da ciência. A gente tem uma opinião de especialista, que ele acha que é para fazer, a gente começa a fazer, começam a sair os trabalhos, qualidade menor, a certeza de menor, parece que não é para fazer, a gente para, e daqui a pouco alguém organiza isso e fala, não, era para fazer mesmo. E aí pode ser que o especialista lá do passado estava certo, ou o contrário, manda fazer agora, o pêndulo vai balançando, e a gente descobre que não é para fazer mais. Acho que talvez o exemplo mais claro disso foi a hidroxicloroquina no Covid, né? Primeiro tinha que organizar qual paciente é para dar, o leve sem comorbidades ou o grave na UTI. Que fase que é para dar? Muito precoce antes do sintoma ou quando já estiver necessitando de tubo? Eram dúvidas pertinentes, super pertinentes. E nesse momento, valia o quê? A opinião do especialista, né? Quem está vivendo lá. E aí o pêndulo foi balançando, aí começaram a sair os trabalhos. Até que a gente chega hoje numa informação que está chegando num A, vamos lá, ainda a gente não tem ainda grandes ensaios clínicos, dado que não deu tempo ainda, né? Que parece que não funciona como prevenção. Mas nada impede que daqui a pouco saiam mais trabalhos e a gente descubra que talvez para aquele grupo seleto de pacientes funcione. E não tem problema nenhum esse pêndulo balançar. A gente não vai crucificar nada no passado que apoiou, que negou. É a ciência se organizando. Então é fundamental que quem leia veja qual que é o nível de evidência. Porque se você tiver diante de uma evidência 1A, faz tranquilo. É muita chance que dá certo. E nunca você vai ser condenado diante de um efeito adverso disso. Conforme for descendo, saiba que pode ser que dê certo, pode, mas pode ser que para algum paciente específico não dê, e pode ser que até daqui a um tempo saia um novo trabalho que mostre que não era tão bom, ou que de fato era tão bom, é melhor até do que a gente imaginava. E essa evolução da ciência não é antiética o profissional ir acompanhando ela. Porque quando eles perguntam assim, nossa, mas eu fiz isso, e agora me fala que não pode fazer, eu não fui antiético? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa é a autonomia médica, você estava no par e passo com as melhores evidências disponíveis. E tudo bem, e a partir de agora a gente vai tentar se adaptar e fazer o melhor possível. E o melhor possível é chegar num A. Isso leva tempo. Então, dessa forma, a gente consegue tomar a melhor decisão. Então, em resumo, tudo que a gente falou, pegue o seu consenso, o seu guideline, organizado por especialistas da sua área. Pegue-o de uma fonte confiável, um UpToDate, um Dynamed, uma sociedade de especialistas. Tá? Veja se aquela letra P, se aquela população é a tua população. Veja se aquela intervenção você tem, se cabe no seu bolso, se cabe no bolso do paciente, se cabe no bolso do serviço, se é eficiente. Vejam os eventos adversos dessa intervenção. E uma vez que você viu isso, olhe o nível de recomendação e o grau de evidência. Se for um A, converse com o seu paciente abertamente, que há grandes chances de sucesso. Não tem como a gente prometer o fim, mas a gente consegue dizer que o meio está garantido. Se for descendo, mostre para ele que ainda vale a pena, um B ou um C ainda vale a pena fazer, mas pode ser que dê um pouco mais certo ou um pouco menos. E diante dos 2A, 2B, 2C, você vai ter que pesar muito risco-benefício, tem que ser uma conduta extremamente individualizada, e aí sim você consegue fazer uma medicina que pega a melhor evidência com o melhor da prática do dia a dia. E é esse o link que a gente tem que entender. Que nunca a evidência anula a autonomia do profissional e nunca o profissional pode sozinho não olhar para a evidência. É sempre um contínuo ir e vir. O profissional faz o diagnóstico do seu meio, busca a melhor evidência
interpreta a informação, devolve para o meio, reanalisa, vai e volta, e é essa movimentação que a gente está tentando buscar com essas aulas aqui, que você se sinta seguro e confortável de ir lá na evidência, voltar para a sua prática, e na evidência voltar para a sua prática. Isso é bem interessante, né, Diego? Porque, na verdade, isso que você falou, muitas vezes a ciência muda muito, né? Aquilo que a gente falou hoje, amanhã a gente desfala praticamente, depois a gente volta a retomar o mesmo assunto, mas o importante é trazer isso, é mostrar que a gente tem que se atualizar. Perfeito. Né? E atualizar é buscar sempre a melhor evidência para aquilo que o nosso paciente tem e que o nosso paciente pode ter, exato, né? Porque muitas vezes é o que você falou, a gente pode achar que aquilo é o melhor tratamento, mas o nosso paciente não vai ter acessibilidade àquele tratamento, o meu serviço não tem acesso àquilo e eu talvez não consiga chegar a atingir lá, né? E também tem outra situação, né? Muitas vezes, vamos supor aquilo que a gente estava falando, uma evidência 1A, eu dar ácido acetil salicílico para o paciente infartado, a gente sabe que isso é consagrado e que isso é antiético não ser feito praticamente, né? Mas ao mesmo tempo existem situações e existem doenças onde a gente não tem um pool tão grande de paciente que foi estudado, ou são doenças mais raras, ou são doenças novas, e que muitas vezes um grau de evidência mais baixo ainda é aceitável, porque eu não tenho esses grandes trabalhos para dar valor e para revalidar aquilo que a gente viu, que foi o que aconteceu, por exemplo, nesse exemplo da cloroquina, né? A hidroxicloroquina, quando começou a ser avaliada, eu ainda tinha grupos pequenos e muito mais opinião de especialista do que, na verdade, uma revisão sistemática para eu me apoiar, né? Que tem seu valor. Que tem o seu valor, claro. Que também era o que nós tínhamos, né? A melhor evidência que nós tínhamos, exato, né? Exato. A gente ainda não tinha atingido o máximo, que seria uma revisão. E muitas doenças a gente sabe que a gente não vai atingir isso, né? Perfeito. Uma doença que tem raríssimos casos no mundo. Como que eu posso ter um trabalho tão grande que eu possa mesmo avaliar isso daí? Então, uma evidência, ela varia também muito em relação a isso. Com certeza, né? Com certeza. E só para concluir o raciocínio, acho que você tocou num ponto importante, né? Tem uma frase que eu só queria reconstruí-la de um jeito para ficar mais próximo da realidade. Quando eu me formei e tal, eu aprendi que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Eu queria só ajustar. Acho que a verdade não é transitória, a verdade né? Ela está lá. O que é transitória é a nossa evidência. A medicina é uma ciência de evidências transitórias em busca da verdade. E é este esforço em busca da verdade que a gente tem que atualizar todos os dias. Ou seja, todo dia eu estou em busca da melhor evidência disponível. E a melhor evidência disponível naquele momento é a que mais se aproxima da verdade, que essa é imutável. Então, o nosso esforço aqui é essa melhor evidência disponível. Tá ótimo. Então, obrigada mais uma vez. A gente vai continuar conversando sobre isso agora porque a gente vai esmiuçar um por um aí, né? Nas nossas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai aprender agora como a gente busca e encontra boas revisões sistemáticas. É isso aí. Obrigada, Diego. Obrigada a todos. Até mais. Até.